Olá, graça e paz. Você está no Texto e Contexto, um programa da TV Viva Promessa, onde nós conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Nós temos conversado nesta temporada do programa Texto e Contexto sobre o livro do Apocalipse. Aceitamos aqui o desafio de ler esse livro, de passar por todos os capítulos desse livro, conversando com você e desvendando alguns dos segredos presentes no livro do Apocalipse, interpretando a palavra de Deus de acordo com a confissão de fé promessista, de acordo com aquilo que a gente tem defendido a respeito do livro do Apocalipse. Nós chegamos já até o capítulo 14, o livro do Apocalipse ele tem 7 partes, nós já analisamos 4 delas e hoje nós iremos conversar sobre o capítulo 15 de Apocalipse. Antes de nós irmos para o estudo, eu queria convidar você a compartilhar o link desse programa. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares, nos grupos de WhatsApp da sua igreja local, para que mais gente tenha acesso e mais gente também seja abençoada com o conteúdo do programa Texto e Contexto. Bom, vamos lá então para o tema do programa de hoje, que tem por base o capítulo 15 do Apocalipse. Se você puder acompanhar aí na sua Bíblia a leitura, os textos que nós iremos citar aqui durante o nosso estudo de hoje, vai ser muito bom para assimilar junto com a gente aqui esses conteúdos. Bom, como eu disse, o livro do Apocalipse ele tem 7 partes, são 7 divisões. Nós já falamos aqui sobre as 7 igrejas, sobre os 7 selos, sobre as 7 trombetas e também sobre as 7 vozes celestes. No último programa que nós tivemos, nós finalizamos esta análise sobre as 7 vozes celestes, dando uma olhada no capítulo 14 do Apocalipse. Agora, a partir do capítulo 15, e talvez esta seja a menor das partes do Apocalipse, dessas 7 partes, essa talvez seja a mais sucinta delas, capítulos 15 e 16, nós temos a 5ª parte que trata das 7 taças. As 7 taças da ira de Deus serão derramadas na descrição desses 2 capítulos. Nós temos primeiro uma preparação e depois o derramamento das 7 taças em si. Então, nós iniciamos agora, então, a análise dessa 5ª parte, falando, então, sobre essa visão que João tem de 7 anjos com 7 taças em suas mãos, 7 taças de ouro. O que essas taças significam, né? Como nós podemos interpretar, entender os conteúdos destes 2 capítulos do livro do Apocalipse. Bom, só tentando fazer aqui um resgate do que nós já falamos até aqui, só para termos aqui uma dimensão histórica e temporal de onde se encaixam os eventos que nós iremos apresentar relacionados às 7 taças. Então, nós temos dito que todo o período que vai desde a vinda do nosso Senhor Jesus até a segunda vinda dele, desde a primeira vinda até a segunda vinda dele, todo esse período é chamado na Bíblia Sagrada de últimos dias. Então, nós estamos vivendo os últimos dias. Nos últimos dias, vários sinais aconteceriam para nos lembrar que Jesus está voltando, que ele virá segunda vez. Os eventos da primeira parte desses últimos dias são chamados de princípio das dores, e nós vimos alguns eventos desses nos selos, né, do Apocalipse. E na segunda parte desses últimos dias nós temos a grande tribulação. Já vimos aqui alguns eventos que vão acontecer na primeira parte da grande tribulação, que são as 7 trombetas. E agora nós falaremos de eventos que vão acontecer na segunda parte da grande tribulação,
que são os eventos relacionados às 7 taças. Então, estes eventos que nós estaremos falando nessa quinta parte agora, que é que são os eventos relacionados às 7 taças, são os eventos do final da grande tribulação. É possível que nós não estejamos falando de duas metades iguais quando nós mencionamos que as 7 trombetas dizem respeito à primeira parte da grande tribulação e as 7 taças dizem respeito à segunda parte. É provável que essa segunda parte seja bem menor do que a primeira parte, porque os eventos dela, como você verá quando estivermos apresentando aqui, eles realmente são eventos bastante drásticos, intensos, e não dá para continuar tendo vida na Terra durante muito tempo depois que os eventos deflagrados com o derramamento das 7 taças, eles acontecem. Tá? Então, só para a gente relembrar, nós estamos falando então, quando mencionamos as 7 taças, do período final da grande tribulação. Período final da grande tribulação. Lembrando que a grande tribulação, o evento que marca o início dela, é o surgimento do anticristo. A besta lá do capítulo 13 de Apocalipse, que também já apareceu no capítulo 11 de Apocalipse. Então, o surgimento daquela besta marca o início da grande tribulação. Bom, quando nós falamos das 7 trombetas, eu não sei se você se lembra ainda, mas nós mencionamos aqui que o conteúdo da 7ª trombeta dizia respeito às 7 taças. As 7 taças formam o conteúdo da 7ª trombeta. Só relembrando, se você pegar aí a sua Bíblia e voltar lá na 7ª trombeta, quando o 7º anjo toca a sua trombeta, ele ouve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões e um terremoto e um grande temporal de granizo. Perceba que quando a 7ª trombeta é tocada, não há um evento objetivo narrado como acontece quando as outras trombetas são tocadas, quando as outras trombetas foram tocadas. Então, da trombeta 1 até a trombeta 6, nós temos vários castigos de Deus na primeira parte da grande tribulação. Quando a 6ª é tocada, nós temos aqui essas fortes vozes, né, de louvor a Deus, de glorificação a Deus, agradecendo a Deus porque Ele assumiu o seu lugar, porque Ele vai reinar e porque chegou o tempo da ira. Chegou o tempo da ira. E é dito que o santuário no céu é aberto e a arca da aliança é vista. Nós já falamos lá que isso aqui é simbólico, é para mostrar e lembrar que Deus cumpre aquilo que Ele prometeu. Bom, essa descrição aqui, aí nós temos um encerramento do capítulo 11, começa o capítulo 12, que já é a 4ª parte do Apocalipse, que já vai falar da mulher, do dragão, depois vai apresentar a besta, né, tanto a besta que sobe do mar como a besta da terra, o capítulo 14, e aí volta depois no capítulo 15 com as taças. Então nós temos esse interlúdio dos capítulos 12 até o 14, para falar dessa batalha entre o povo de Deus e Satanás, essa grande batalha que é o que nós vimos nesse trecho que vai do capítulo 12 até o 14. E agora no capítulo 15, então, nós vamos retomar a descrição da 7ª trombeta, que, como nós falamos, o conteúdo dela são as taças. A 7ª trombeta diz respeito às 7 taças. Então agora no capítulo 15,
depois desse grande interlúdio, dessa grande janela que João abriu para falar sobre outros temas e apresentar outras questões, agora ele volta àquela narrativa. Assim como aconteceu também com o sexto selo. Se você se lembrar, entre o sexto selo e o sétimo selo também houve ali um interlúdio, e quando o sétimo selo foi aberto, nós falamos que o conteúdo dele também é o conteúdo das 7 trombetas, e nós tivemos ali uma pequena explicação antes de começar a apresentar realmente as trombetas. Então aqui nós tivemos esse grande interlúdio, né? Houve interlúdio antes da sétima trombeta e depois da sétima trombeta. Porque a sétima trombeta, a ira de Deus vai se consumar. Porque é o que acontece quando as taças chegam. Se você olhar agora aí o capítulo 15 do Apocalipse, que é o nosso capítulo, vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso, 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois nelas se completam a ira de Deus. Então, o grande dia da ira que chegou, como diz a sétima trombeta, ele é descrito aqui agora por meio das 7 taças. Chegou o tempo de se completar a ira de Deus. E, inclusive, nessa cena que nós vamos analisar aqui do capítulo 15, se você der uma verificada no versículo 5, nós temos novamente a informação: olhei e vi que se abriu nos céus o santuário, o tabernáculo da aliança, e saíram do santuário 7 anjos com 7 pragas. Lembra lá também, na sétima trombeta, quando ela é tocada, João tem essa visão do santuário aberto também, e ele enxerga a arca da aliança. Aqui agora o santuário aberto, o tabernáculo da aliança aberto, e ele enxerga esses 7 anjos. Enfim, nós estamos então falando das mesmas coisas. A sétima trombeta diz respeito às 7 taças, que é a parte final da grande tribulação. Então chegou a hora dessas pragas atingirem a terra. Essas pragas mostram a derrocada final dos inimigos de Deus. É importante um esclarecimento aqui, porque quando o texto fala que com ela se completa a ira de Deus, nós estamos falando da ira de Deus relacionada à grande tribulação. Então vai se completar a ira de Deus relacionada à grande tribulação e aqueles eventos ligados à volta do Senhor Jesus Cristo. Por quê? É óbvio que depois da volta do Senhor Jesus, depois do castigo que os ímpios terão ali na parte final da grande tribulação, todos eles mortos com a volta de Jesus, ainda nós teremos, depois do milênio, como nós vamos estudar quando chegarmos nos capítulos 20, 21 e 22 do Apocalipse, nós ainda vamos falar do milênio e de eventos que acontecerão depois do milênio, que liquidarão de maneira definitiva a maldade. Então essa ira que está se completando aqui, com o derramamento das taças, diz respeito a essa parte final dessa primeira página aqui da história que antecede a volta do Senhor Jesus. Então, com esses eventos do final da grande tribulação, né? Mas nós teremos ainda o aniquilamento final de toda a maldade, que só vai acontecer pós-milênio. Então, os capítulos 15 e 16, nós temos a descrição do derramamento das 7 taças, e nós temos 2 cenas. A primeira cena é uma cena jubilosa, é uma cena de cântico, é uma cena que acontece no céu. A segunda cena é uma cena pavorosa, é uma cena terrível. Você tem uma cena jubilosa e uma cena pavorosa. A cena do céu é a cena de alegria, que é a cena do capítulo 15. A cena do capítulo 16 é uma cena terrível. É uma cena que vai apresentar coisas terríveis que se abaterão sobre a humanidade, especialmente os ímpios, nessa parte final da grande tribulação. Então são 2 cenas aqui, tanto uma quanto outra. O objetivo dessas 2 cenas é encorajar os cristãos, é encorajar a igreja. A cena jubilosa no céu e a cena desastrosa na terra. Então ambas servem para encorajar a igreja,
quando a vitória da igreja é relatada e quando a derrota dos inimigos é relatada. É para que os cristãos continuem firmes, seguindo o Senhor Jesus Cristo, porque um dia toda a maldade será punida. Então, por mais terrível que seja a cena do capítulo 16 também, ela serve para encorajar os cristãos a continuarem firmes. Bom, nesse programa nós vamos nos ater à cena do capítulo 15, a primeira cena, que é a cena jubilosa, a cena que acontece no céu. A visão que João tem no céu da vitória do povo de Deus e do cântico do povo de Deus. Então vamos nos ater a esta primeira cena nesse programa, e no programa da semana que vem nós falaremos sobre a cena da terra, que é a cena desastrosa e pavorosa, ok? Então vamos lá para esta primeira cena, que é a cena do céu, que é a cena que aparece no capítulo 15. Bom, o que o capítulo 15 ensina para a gente? Pelo menos 3 questões nos são apresentadas aqui neste capítulo, e nós vamos falar dessas 3 questões. E essas 3 questões são apresentadas por meio de uma visão, daquilo que nós chamamos de visão proléptica. O que é uma visão proléptica? É uma visão antecipatória de determinado fato. Então, João fala de eventos futuros como se eles já fossem um fato, como se eles já tivessem acontecido. Ele antecipa cenas futuras. Então, ele nem narrou ainda o derramamento das taças, porque o derramamento das taças vai acontecer no capítulo 16. Então, antes mesmo de João narrar o derramamento das taças no capítulo 16, ele já antecipa o que vai acontecer depois do derramamento das taças. Ele já tem a visão dos salvos, dos santos, vitoriosos e cantando diante de Deus. Então, não leiamos o capítulo 15 e o capítulo 16 como se eles fossem uma sequência cronológica de fatos. Ele vai falar de um fato, no capítulo 15 ele vai falar de um fato que só tem lugar depois de tudo que o capítulo 16 vai narrar. Então, ele está antecipando algo que acontecerá. E é importante essa antecipação, muito importante essa antecipação que João faz, porque o que ele vai falar no capítulo 16 é muito difícil, é muito complicado, são eventos realmente muito tristes e devastadores. E é importante, então, os cristãos, antes mesmo de ouvirem sobre esses fatos, já terem a noção clara de que eles vencerão e eles estarão diante de Deus. Então, por isso nós temos essa visão proléptica aqui, essa visão antecipatória no capítulo 15. Então, o que essa visão do capítulo 15 mostra para a gente? Primeiro, João apresenta para a gente os salvos diante de Deus. Ele coloca os salvos diante do trono de Deus. O versículo 2 diz assim, vi algo semelhante a um mar de vidro, misturado com fogo e em pé junto ao mar. Os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus. Ora, esse mar de vidro que João apresenta no versículo 2 do capítulo 15 é aquele mesmo mar de vidro claro como cristal que nos é apresentado lá no capítulo 4, versículo 6 do Apocalipse. Lá no capítulo 4, quando João descreve o trono de Deus e descreve o Senhor assentado no trono, nós temos ali diante do trono de Deus esse mar claro, límpido como o cristal. Lá nós falamos que esse mar representa, está ali para mostrar, para evidenciar a grandeza de Deus, a magnífica pureza e poder de Deus. Esse mar claro, límpido como cristal, evidencia isso, evidencia a grandeza e o quanto Deus é magnífico. Agora, esse mesmo mar é visto novamente, esse mar diante do trono de Deus. Tem uma diferença agora porque, além do
do mar de vidro, nós temos aqui uma menção a uma mistura com fogo. É um mar de vidro misturado com fogo. Né? Por que o fogo é apresentado aqui nessa visão? Porque, além de se destacar aqui a majestade de Deus, há de se destacar também aqui, e está muito vinculado e em consonância com a própria visão que João vai apresentar, o julgamento de Deus. O julgamento de Deus é perfeito. Deus realmente é magnífico, é grandioso e julgará todas as coisas com perfeição. Então, em pé, junto a esse mar, em pé, né, no sentido de alguém que está ali como vencedor, essa é a ideia de todo o povo de Deus estar ali em pé, junto a esse mar, todos aqueles que venceram a besta, sua imagem e o número do seu nome. É o povo de Deus que está ali em pé junto a esse mar, em pé como vitoriosos, em pé como vencedores. Eles estão ali diante da face de Deus, diante da presença de Deus como vencedores. Isso acontecerá. O povo de Deus vai vencer o sistema maligno, corrupto, o sistema da besta, o sistema do anticristo. O povo de Deus aqui é o povo que não tem a imagem e nem o número do seu nome. É o povo que venceu a besta. Lembra que no capítulo 13 do Apocalipse, esse capítulo fala da marca da besta. Nós mencionamos, quando passamos pelo capítulo 13, que não se trata de uma marca literal, mas se trata ali de uma marca simbólica. Ter a marca da besta significa pensar pela besta e trabalhar pela besta. Então, aqueles que têm a marca da besta são aqueles que decidiram viver um estilo de vida alinhado aos valores satânicos, aos valores da besta, aos valores mundanos. Então, esses que estão aqui são os que não têm essa marca, não têm a imagem. É o povo de Deus que está aqui em pé diante desse mar, ou seja, em pé na presença de Deus, na face de Deus, e eles estão ali vitoriosos. Eles estão segurando harpas que haviam sido dadas por Deus. Harpas que haviam sido dadas por Deus. É óbvio, isso aqui é uma visão simbólica que João está nos apresentando. As harpas no Apocalipse, alguém segurando harpas e tocando harpas, geralmente são em momentos mesmo em que se está apresentando a vitória do povo de Deus. O povo de Deus jubiloso, o povo de Deus vitorioso, o povo de Deus cantando com harpas em suas mãos. Não é que na vida futura, literalmente, cada cristão terá uma harpa, cada cristão terá a sua harpa. A ideia é que realmente o povo de Deus está aqui em pé diante de Deus, vitorioso. Esse é o destino, é o futuro de todo o povo de Deus. Um dia nós estaremos diante dele, nós estaremos em pé diante dele, vitoriosos, nós contemplaremos a face de Deus e do Cordeiro. Inclusive, o próprio capítulo 22 do livro do Apocalipse fala disso. Se você der uma olhada lá no capítulo 22, versículo 3, diz que o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, na Nova Jerusalém, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face e o seu nome estará na testa deles. Então, nós veremos a face dele, nós estaremos diante da face dele, nós estaremos diante de Deus. Então, João, ele apresenta essa visão antecipatória. Antes mesmo de apresentar os castigos, ele já deixa claro para o povo de Deus que eles serão vitoriosos, estarão ali diante de Deus para celebrá-lo. Na sequência do capítulo 15, então, nós temos os salvos cantando diante de Deus. João apresenta realmente o louvor que eles estavam cantando. Há aqui não somente a informação de que eles estavam cantando, como também nós temos um trecho dessa canção. O próprio conteúdo do louvor nos é apresentado. Então, o texto diz que eles cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Por que apresentar Moisés aqui? Falar do cântico de Moisés.
é óbvio que aqui é para nos fazer lembrar do episódio de quando Deus tirou o seu povo do Egito com mão forte, com braço forte. Mesmo o faraó com o coração endurecido e não querendo liberar o povo de Deus, Deus atuou enviando as pragas no Egito. Pragas que foram se intensificando. Até que no final, depois da última praga, Deus liberou, o faraó, enfim, liberou para que o povo de Deus pudesse sair do Egito e pudesse cultuar o Senhor. Então o povo de Deus sai dali. E aí nós tivemos um momento ali de um embate quando o povo de Deus está diante do Mar Vermelho e o faraó reúne os seus carros, os seus cavaleiros e ele persegue, arrependido da decisão que havia tomado, persegue o povo de Deus. E nós temos a história de Deus abrindo o mar, né? O mar, um caminho aparecendo no meio do mar, com paredes de água dos dois lados, e o povo de Deus atravessando ali a pés secos, e do outro lado do mar, né, já sãos e salvos, depois de terem atravessado, depois que o exército do faraó tentou capturar o povo de Deus, mas foram engolidos pelas águas, do outro lado desse mar, em pé diante do mar, nós temos o povo de Deus cantando, dançando, celebrando a vitória, né? Porque Deus deu poderosa vitória para o seu povo. Então, é óbvio que essa cena aqui é para nos arremeter a essa história, porque isso aqui é o que vai acontecer depois que todas as pragas forem derramadas, concretizadas, essas taças forem derramadas, assim como as pragas chegaram lá no Egito, quando essas taças elas forem derramadas e o povo aqui do período da grande tribulação, os ímpios forem castigados por Deus, o povo de Deus também estará diante de Deus em pé, diante desse mar de vidro, cantando um cântico de vitória, o cântico de Moisés, o cântico do Cordeiro, cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, porque essa vitória, a vitória do povo de Deus, nesse momento, é uma vitória que é dada por causa do Cordeiro. Nós venceremos pelo sangue do Cordeiro, nós venceremos por aquilo que Cristo fez. Então, aí o povo está cantando. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Então, eles cantam nesse texto sobre as obras do Senhor, sobre os feitos do Senhor. O cântico fala sobre isso, sobre as obras e os feitos do Senhor, dizendo que estas obras e esses feitos do Senhor são maravilhosos, são justos, são verdadeiros. Os caminhos deles são justos, os caminhos deles são corretos. Então, por mais que pareçam exageradas as taças que serão derramadas no capítulo 16, por mais que os castigos pareçam intensos demais, é importante saber que todos os caminhos e juízos de Deus são perfeitos. Deus não está exagerando na dose. Deus não está exagerando na dose. Ele está aplicando o juízo como o juízo deve ser aplicado. Ele aplicará o juízo no final da grande tribulação como o juízo deve ser aplicado, como ele fez durante toda a história. Porque os caminhos de Deus, as obras do Senhor, são justas, são verdadeiras e são maravilhosas. Então, os salvos estão cantando isso. Porque, lembramos, é uma visão antecipatória. Isso aqui vai acontecer depois que esses flagelos já tiverem sido derramados. Então, eles já estão cantando aqui na frente que o que Deus fez aqui, Ele fez com justiça, com equidade. Ele fez realmente o que deveria ser feito. Então, eles estão cantando as obras do Senhor. Cantam sobre a pessoa de Deus, sobre a pessoa do Senhor. Ele é chamado de Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei das Nações. Quem não te temerá? Quem não glorificará o seu nome? Pois só o teu nome é santo. Só o teu nome é santo. Então, além de cantar sobre as obras, também se engrandece aqui a própria
pessoa de Deus, dizendo que Ele é maravilhoso, dizendo que Ele é todo-poderoso, dizendo que Ele é santo. Então, perceba que é um louvor altamente teocêntrico, é um louvor onde a pessoa de Deus, os feitos de Deus estão sendo colocados aqui no centro. Como é bonito esse louvor do Apocalipse, como é bonito louvores que a gente encontra na palavra de Deus, tão diferente de alguns louvores que nós ouvimos no nosso tempo, que nós ouvimos em algumas igrejas, louvores que engrandecem a pessoa, engrandecem o ser humano, colocam as necessidades do ser humano num pedestal, cantam apenas para massagear o ego das pessoas, apenas para falar de triunfalismo, de vitória. Como esses louvores são diferentes desse louvor que está sendo cantado aqui no Apocalipse. Então, Deus também é exaltado e, por fim, o triunfo de Deus também é mencionado aqui. Todas as nações virão à tua presença, te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Então, uma vez que o Senhor eliminar toda a maldade, uma vez que o Senhor destruir os ímpios, castigar os ímpios, executar a sua justiça justa e verdadeira, Ele terá um povo formado de gente de todas as nações, de gente de todos os lugares, que virão e adorarão diante dele, diante da sua face. Aqui já um vislumbre ali do período do milênio e também do período já pós-milênio, depois que toda a maldade for destruída e a Nova Jerusalém descer do céu para a terra e nós começarmos a viver a eternidade aqui na Nova Jerusalém, lugar a partir de onde Jesus Cristo vai governar e reinar. Então o povo de Deus virá, gente de todas as nações, para adorar a Deus, para celebrar ao Senhor. É óbvio que isso aqui esse texto não é um texto que serve para ensinar que todas as nações serão salvas. Esse não é o ponto aqui, não é a questão aqui desse texto. Essas nações mencionadas aqui são os salvos. É o povo de Deus, que é um povo multiétnico, é um povo de nações diferentes do mundo, porque o evangelho foi pregado para todo mundo. Jesus disse que ele será pregado em todo mundo, e nesse período aqui ele já terá sido pregado em todo mundo, então nós temos salvos de todas as nações, é gente do mundo todo que vai adorar ao Senhor, que vai buscar ao Senhor diante da sua face. Então, nós temos também um cântico sobre o triunfo do Senhor. E por fim, nesse capítulo aqui nós temos a informação também de que os salvos, além de estarem diante de Deus e cantarem diante de Deus, eles são aqueles que escaparam do juízo de Deus relacionado às 7 taças. Escaparam do juízo de Deus relacionado às 7 taças, mesmo estando na terra, porque eles estarão na terra, os salvos estarão na terra durante esse período final da grande tribulação. Mas esse juízo não é sobre o povo de Deus. O texto diz assim: depois disso olhei e vi que se abriu nos céus o santuário, o tabernáculo da aliança. Então aqui nós temos uma expressão que era usada para se referir ao templo do Senhor no Antigo Testamento, no período até do tabernáculo, quando Deus pediu para Moisés construir o tabernáculo. Então, você tem aqui agora uma visão do santuário no céu, o santuário do céu aberto, e João vê, saindo do santuário, 7 anjos com as 7 pragas. Esses anjos estão vestidos de linho puro e resplandecente e tinham cinturões de ouro ao redor do peito. E um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo o sempre. Então nós temos aqui nesse texto a imagem de um daqueles 4 seres viventes, também lá do capítulo 4. Veja como essas cenas aqui são cenas bastante relacionadas com o trono de Deus lá no capítulo 4, porque você tem o mar de vidro. Agora você tem aqui essa ideia do próprio santuário de Deus aberto ali. No santuário de Deus nós temos o próprio Deus assentado no seu trono, e aqueles 4 seres viventes que estão ali ao redor do trono de Deus, nós falamos lá atrás que são anjos poderosos, de uma categoria, de uma hierarquia superior, talvez querubins ou serafins. Um deles são anjos que entregam essas taças
de ouro, cheias da ira, para esses 7 anjos, que tem uma roupa também toda especial aqui, para mostrar que eles estão saindo para cumprir uma missão especial. Eles estão saindo para cumprir uma missão difícil, mas eles estão saindo dali sob as ordens de Deus e carregando essas taças de ouro com a ira de Deus. E aí o capítulo termina dizendo que o santuário ficou cheio de fumaça, da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completassem as 7 pragas dos 7 anjos. Então, o capítulo termina também ressaltando a grandiosidade da majestade de Deus, com o santuário se enchendo de fumaça. Fumaça da glória e do poder de Deus. Você se lembra destas descrições no Antigo Testamento? No Antigo Testamento nós temos descrições parecidas referindo-se ao tabernáculo terrestre. Ao tabernáculo terrestre. Há descrições no Êxodo de Moisés não podendo entrar no tabernáculo porque ele estava cheio da fumaça da glória de Deus. Quando o templo foi construído, dos sacerdotes não poderem entrar no templo por ocasião da sua inauguração, porque ele se encheu da fumaça da glória de Deus. Então nós temos aqui novamente uma visão um tanto parecida, mas referindo-se aqui ao santuário celeste, se enchendo de fumaça da glória e do poder de Deus, falando dessa majestade de Deus, né? Essa cena, assim se encerra essa cena desses 7 anjos saindo de diante de Deus, de diante da sua face, né? E o templo ali cheio da glória de Deus, e esses anjos saindo para cumprirem o juízo de Deus e derramarem sobre a humanidade, sobre os ímpios, as 7 taças da ira de Deus, onde se completa a sua ira. Será a ira de Deus derramada sobre os ímpios, sobre aqueles que têm a marca da besta, têm o número do seu nome, seguem a besta, seguem o anticristo, não é o caso dos cristãos. Então, assim nos é apresentado aqui no capítulo 15 do livro do Apocalipse, essa introdução para o derramamento das taças. Antes mesmo delas serem derramadas, nós temos então essa visão dos salvos adorando a Deus, dos salvos glorificando a Deus, cantando sobre as obras, sobre a pessoa, sobre o triunfo de Deus, para logo na sequência nós termos apresentado esses anjos saindo da presença de Deus para derramar o juízo, e os salvos então sendo aqueles também que escaparam desse juízo, porque é um juízo que virá sobre os ímpios, para que a ira de Deus se complete. Então essa é uma mensagem de conforto para a gente. Esse capítulo foi escrito para que nós tivéssemos conforto, para que nós tivéssemos a certeza de que nós venceremos. O povo de Deus vencerá. O povo de Deus vencerá, porque o nosso Deus realmente é um Deus grande, todo-poderoso, magnífico em poder, e realmente justos e verdadeiros são os seus caminhos. Diante desse texto da Escritura Sagrada, diante desse capítulo 15 e desse estudo que nós tivemos, eu gostaria de convidar você para a gente orar, agradecendo a Deus por esse tempo, por esse programa, e pedindo que essa certeza que nos é apresentada aqui no capítulo 15, ela permaneça sempre firme no nosso coração. Senhor, nós glorificamos o Teu nome por aquilo que nós estudamos, assim como o Senhor fez no Egito, meu Deus, quando o Senhor libertou o Seu povo do Egito, com mão forte. O Senhor enviou as pragas, porque o faraó estava com o coração endurecido, não queria libertar o Teu povo para te cultuar. Os egípcios foram castigados e o Teu povo saiu do Egito. Saiu do Egito por causa do Teu grande, maravilhoso, magnífico poder, Senhor. Mesmo quando os egípcios tentaram capturar o povo de Deus, o Senhor abriu o mar, Teu povo passou a pés secos, e do outro lado, em pé, diante do mar,
cantaram o hino da vitória que o Senhor deu a cada um deles. Nós temos essa visão no capítulo 15 de Apocalipse, de quando o teu povo também estará em pé diante do mar de vidro misturado com fogo, que lembra-nos inclusive do teu juízo e do teu julgamento perfeito. Teu povo estará lá em pé, cantando que grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, que justos e verdadeiros são os teus juízos, que gente de todas as nações te adorará por tua grandeza, meu Deus. Ô Senhor, que essa imagem apresentada aqui sirva para dar certeza para a gente de que nós venceremos, Deus, e que os ímpios serão punidos. As taças serão derramadas, Senhor. Aqui nós tivemos apenas uma preparação, uma descrição introdutória. Elas serão derramadas, meu Deus, porque o Senhor é grande, poderoso, santo, e que essa mensagem, que esse texto, Senhor, traga sempre edificação para o nosso coração. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Bom, chegamos ao final do programa Texto e Contexto de hoje. Nós louvamos a Deus pela sua vida, pela sua participação no programa Texto e Contexto. Na semana que vem, nós estaremos juntos novamente, dando continuidade ao nosso estudo do livro do Apocalipse. Nós vamos olhar, então, o capítulo 16, que é esse momento onde efetivamente as taças são derramadas, as 7 taças da ira de Deus são derramadas. Espero você nesse programa, que até lá o Senhor continue guardando a sua vida e a sua família.